Olá, seja muito bem-vinda ao canal De Dentro para Fora. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a Gisele Miranda. Ela é escritora, palestrante, tem um livro maravilhoso, inspirador, e nós vamos conhecer essa história inspiradora e vou deixar ela falar um pouquinho dela, do livro, da história. Conte para nós, Gi. Primeiro quero te agradecer por essa oportunidade incrível de poder estar aqui compartilhando um pouquinho daquilo que a gente já compartilhou tantas vezes em tantas mesas, né. Então um privilégio Verdade. estar aqui, é uma honra para mim estar aqui compartilhando com você mais uma vez essa história, né, e o meu como cheguei até aqui, né. Hoje eu sou mãe de 5 filhos maravilhosos, esposa de um homem lindo, maravilhoso, que tem, né, suportado e sido meu abrigo. E com isso também sou mentora de mulheres, palestrante e tenho dado continuidade a um trabalho que eu comecei há muitos anos atrás, que é realmente incentivar mulheres, poder, ajudá-las a ressignificar, né, as suas histórias, as suas dores. Isso é o que move hoje, é um dos pilares, como eu passei para você, que move o meu coração, né. E o como cheguei até aqui, ele nasceu, na verdade, de um desejo de compartilhar a minha história, o meu testemunho. Eu nem imaginava que eu iria mergulhar em áreas tão profundas da minha vida e fazer tantas descobertas a respeito de mim mesma, né. Então Quando eu conheci a Gi, eu fiquei muito impressionada, porque nos dias de hoje, mãe de 5, né, e com idades tão diferentes como mesmo é o discurso dela, falando de 28 a 1 ano e 7 1 meses. ano e 7 meses. Sim, ela é mãe de um bebê de 1 ano e 7 meses e tem uma vida tão dinâmica, é maravilhosa, e é uma alegria tê-la aqui conosco, muito importante, e a tua história de ressignificação nos tempos de hoje traz um norte, inspira mulheres, e conte para nós como que é, mãe de 5. Antes de entrar na história, conte um pouquinho da tua rotina, como que ela é, como que você administra todas as funções, porque escritora, você, por mais que você não está trabalhando fora, mas está dentro de casa, trabalhando, escrevendo, mentorando, tem a experiência do lar, que é uma outra mentoria que também você Sim. dá. Então, como você administra todas essas circunstâncias do lar nos dias de hoje? Eu tenho falado no meu Instagram que não dá para vencer, né, amiga, todas as batalhas num dia só. Então tem dia que eu venço ali como mãe, na maternidade, eu vou me dedicando por partes. Tenho aprendido a funcionar assim, tenho aprendido a deixar os dias mais leves, né. Agora eu, por exemplo, eu estou no stand-by com o meu trabalho do livro, do meu segundo livro, que eu estou escrevendo o que Deus gerou em mim enquanto eu gerava. Falo que cada filho me salvou de algo da minha vida, de mim Uau, mesma. Gi, quero ler esse livro. E com isso eu tô ali, tá, uma escrita mais parada, tô me dedicando mais agora à Antonella, que tá com 1 ano e 7 meses, numa fase que exige muito de mim. Tô me dedicando à minha filha de 23 que vai casar. Tô fazendo a manutenção com a minha adolescente, né, que tá sempre exigindo tempo, atenção, companheirismo, a escuta ativa ali com ela, que eu gosto muito. Tem a minha de 28 que já tá fora de casa, mas, né, a gente tem sempre um vínculo, tá ali aconselhando, Sim, acompanhando, sabendo se estar bem. Mais o marido, mais o cachorro e mais o e mais as pequeno. funções e o Ezequiel, que também é ali o menino, o xodó da casa, né. Ezequiel, falo que ele tá no meio de todas essas princesas e ele é o príncipe, né. Então Ezequiel tá naquela fase também de descoberta, às vezes tem ciúmes da Antonella, e administrar tudo isso não é só físico, eu acho que o mais desafiador é administrar as emoções de todos, e Sim. as minhas emoções, né. Então, a administração da casa, das coisas práticas, de ajudante, dos meus serviços domésticos, porque eu sou bem dona de casa, né, da alimentação da minha família, ajudar o marido a administrar, eu falo que ele é o nosso setor financeiro da casa para administrar todas essas mulheres, né. Então são desafios, mas eu falo que eles me treinam, eles me ensinam muito. Eu falo que cada dia eles me tornam uma pessoa melhor, a minha casa, a minha família. Eu realmente sou lapidada a todos os dias por eles e pelas funções que eu administro, né. E pelas funções, assim, que eu tenho como encargo mesmo, como
Eu falo que eu fui convocada, né? Se você falar, Gi, você queria ir para esse lado, sempre sonhou em ser dona de casa, mãe de muitos filhos? Não. Mas quando eu fui convocada a esse lugar, eu aceitei prontamente, assim, eu amo fazer isso, eu amo ver o desenvolvimento deles, eu amo ver minha filha que está casando, as memórias que ela já carrega para casa dela, para o lar dela. Então, assim, é uma dedicação, né, integral. E eu acho que eu falo que não exige, a maternidade, ela não exige algo de você, ela exige tudo de você, né? É tudo. E é tudo, emocional, físico. Mas eu tenho encontrado significado a cada dia para aquilo que eu faço, para aquilo que eu exerço. É tão interessante, né? Recentemente nós tivemos um curso na experiência do lar e toda a administração, como você administra esses pratos, porque é como um malabarismo, você está administrando várias circunstâncias ao mesmo tempo. Um adolescente, um bebê e uma adulta. E É, o esposo, a casa. Então, essa dinâmica, essas emoções, como você ressignifica, você tem uma mentoria que se chama Emoções Ressignificadas. Então, essa ressignificação. E quando nós ressignificamos é porque nós passamos por um processo. Como que você chegou até aqui, nessa questão emocional? Você pode contar um pouquinho para nós da tua história na questão emocional, como que foi ressignificada, como que você chegou até aqui? eu venho de uma história, né, um pouco, eu digo, incomum de se escutar, mas muito comum nos bastidores de muitas mulheres, né? E poder mostrar essa história, essa vulnerabilidade é realmente para que eu me conecte às dores de outras mulheres, para que eu Sim. mostre o caminho para elas de sair desse lugar. Então, eu fui abusada aos 6 anos de idade, fui abandonada por um pai que eu amava aos 12 anos de idade. Conheci a rejeição muito profunda já nessa época, dores que já estavam me marcando muito. Com isso, eu me envolvi com as drogas aos 15 anos de idade. Fui mãe na drogadição aos 17 anos de idade, né? Tive uma tentativa de suicídio aos 18, 19 anos de idade. E sofri estupro nessa época, em todo esse submundo, né? E com isso conheci o crime organizado aos 20 anos de idade. Então, quando eu olho para as minhas filhas hoje com 23, com 16, e muitas vezes eu olho e eu me vejo pegando e pensando aonde eu estava nessa idade, né? Então, eu fui negligenciada emocionalmente, eu fui negligenciada fisicamente, porque eu vejo o quanto eu protejo e cuido das minhas filhas, né? E não foi uma negligência porque meus pais eram maus ou porque minha mãe é uma mulher incrível, a vida dela daria um livro da resiliência e da coragem dela, meu pai, mas pessoas sofridas, né? Pessoas que precisaram sobreviver à sua época. No prefácio eu até falo isso, que a minha mãe foi uma mulher que sobreviveu ao seu tempo e à frente dele. Então as pessoas, nossa, Gisele, onde estavam os seus pais? Eles estavam enfrentando as dores deles, as lutas e as batalhas deles. Não foi por mal, né? Não foi uma negligência consciente. Então, eu me vi nessa situação, né? Eu tive uma mãe sempre muito leoa, que cuidou da minha filha, cuidou muito de mim na parte física e prática das coisas do dia a dia. Minha mãe sempre falava, se você quiser, me apoiando para estudar, me apoiando. Porém, a dor da rejeição, ela é uma dor invisível. Tinha dores que a minha mãe não conseguia ler e eu já estava carregando ali marcas muito profundas. E aos 21 anos de idade, passando por tudo isso, já tentativa de suicídio, já me envolvida com o submundo, já conhecendo, né, muitas coisas que eu acredito que fora da idade, fora do tempo. Eu realmente tive, assim, quase morte. E ali eu quase morri, né, pelas mãos de uma perseguição. Tá tudo no livro, então vou resumir aqui. E aí, quando eu realmente estava ali no fundo do poço, eu pedi ajuda para minha mãe. Falei, mãe, me ajuda, porque senão eu vou morrer. E a minha mãe prontamente me ajudou. Toda a minha história se passou em São Paulo, eu sou de lá, nasci na Avenida Paulista, me criei ali na Metropolitana de São Paulo. Entre tudo isso, eu trabalhava, eu estudava. Eu falo que eu tive, parece que 5 vidas em uma vida, sabe? Em um ano, parece que eu era 3, 4 pessoas. Depois eu vim a descobrir que isso tem um diagnóstico, que a gente vai falar mais para frente, Sim, que vamos todo esse falar. contexto, né? Sim, sim, vamos falar E sim. com isso a minha mãe me mandou para Curitiba. E quando ela me mandou para Curitiba, uma senhora prontamente me abrigou, me hospedou com muito amor e carinho na casa dela, uma família. E ali eu lembro que eu ajoelhei e falei: Deus, eu não conhecia Deus, eu não conhecia, não tinha uma religião, uma fé ativa, mas eu sabia que existia um Deus. E ali eu ajoelhei e falei: Deus, muda minha história, muda minha vida, eu não aguento mais viver assim.
E ali eu me determinei a aproveitar a oportunidade de estar numa nova cidade, de estudar, pensei em estudar, em trabalhar, fui ressignificando a minha história na minha cabeça, querendo uma mudança de vida, aproveitando que eu estava num lugar novo, desejando fazer as coisas certas, né? E aí eu conheci o meu marido, que fazia faculdade com a moça que era filha da senhora que estava me hospedando. E ali em 6 meses, ele realmente ouviu a minha vida, ouviu minha história. Eu lembro que ele falou assim: só importa a mulher que você quer ser daqui para frente. Nada do que Olha você só. fez importa para mim. Nós nos casamos, né? E ele montou uma casa. Falou para minha mãe: agora deixa que eu vou cuidar dela. Ele fala que quando eu contei a história, ele ouviu uma voz: cuida dela. E há 24 anos ele tem cuidado de mim. E ali eu encontrei realmente alguém que acreditava em mim, que me encorajou, que foi meu amigo naquele momento, que é meu amigo. Nós estamos 24 anos juntos, temos os filhos. No dia que nos casamos, ele assinou a certidão de casamento e assinou a certidão de nascimento da minha filha. Então, ali, a partir dali, eu creio que eu comecei a ressignificar. Eu acho que a partir desse ponto, eu comecei a entender o que era dar um novo sentido a tudo aquilo que eu tinha vivido. Que aquilo que eu vivi, que eu fiz, não definia quem eu era. Gi, cada vez que você conta essa história, eu me emociono. Eu sei que para você você já ressignificou toda essa história, porém é uma história que mexe com a gente, mexe bastante. Não que você vai perguntar onde que estavam os pais dessa criança, o que tudo isso aconteceu, mas mexe. Mexe, isso serve de alerta para que a gente olhe melhor os nossos filhos. Sim. Porque nas dores deles, não entendendo o que aconteceu, porque precisaria sentar para conversar com eles, mas, porém, olhando, as dores deles eram tão grandes que eles não conseguiam olhar para a tua dor. Então, essa ressignificação que você teve é Deus mesmo na sua vida. E desde o primeiro momento que você me contou essa história, você sabe que ela sempre me traz assim, uma reflexão muito profunda desta história, de quem você é hoje, a mulher que se tornou, e tudo isso que foi construído na sua vida, de tudo que aconteceu, porque as pessoas paralisam, elas não continuam, e de fato, pelo diagnóstico que você passou ainda, então as pessoas elas se paralisam em diagnósticos, e você foi aquela que foi, ressignificou e buscou: isso não é minha vida. E esse livro, Como Eu Cheguei Até Aqui, é uma história maravilhosa, inspiradora, e eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa ressignificação, desse sintoma que você acabou buscando ajuda profissional para você poder se reconhecer. Como que foi tudo isso? Sim, dentro dessa história, né, queira ou não, é uma história de muitas dores. Eu até tinha muito receio de escrever minha autobiografia, porque envolve muitas pessoas, né? Sim, É uma imagino. exposição ao abusador, é uma exposição que era alguém da família, é uma exposição à minha mãe, aos meus pais, e eu os amo muito. Eu, né, os respeito e honro muito. Então, eu precisei trabalhar com essa coragem de E que realmente coragem mesmo. escrever uma autobiografia, mas eu acredito realmente que é um incentivo. O desejo do meu coração hoje é inspirar outras mulheres a não paralisar na sua dor, né? A conhecer realmente quem elas são na essência daquilo que elas foram criadas para ser. Né? E eu acredito que Jesus, a minha crença religiosa, né, que é Jesus, Sim. não é uma crença de uma placa, mas é Jesus. Porque nessa fase, quando eu me casei, eu era uma pessoa extremamente irada. Os comportamentos que eu replicava eram todos os comportamentos do meu pai, né? Agressivo, muito amor, picos de agressão com picos de amor. Eu realmente falo que o meu marido foi um homem muito perseverante e a gente não entendia nada na época, não tinha nenhum diagnóstico. Parecia só alguma loucura, uma ira, uma briga, mas não era comum, né? Então tinha crises de raiva muito intensa, ódio muito intenso, né? Com isso eu verbalizava muitas coisas na minha intensidade da minha ira, da minha raiva, e não só mudar de vida, de tudo aquilo que eu tinha deixado para trás, drogas e comportamentos comigo mesma, porque ali eu estava casada e desejando fazer tudo certo, mas eu queria entender o melhor porquê do meu comportamento com tanta ira, por que eu sentia tanto ódio. Claro, tinha um abuso, tinha, mas eu via que era algo mais. E ali eu fui buscar na minha crença, eu fui buscar em Jesus. Eu lembro que eu comecei a dobrar meu joelho, a ler a Bíblia, ler salmos e ler a Bíblia, buscar. E eu acho que ali começou uma busca de ressignificar.
Ali eu comecei a ver, entender que eu podia ser diferente, que tinha algo diferente para mim. Mas eu ainda não tinha quem me conduzisse nesse caminho, né, eu não tinha quem explicasse, quem abreviasse tudo isso, era eu e meu marido ali, nas nossas dores, né, também do casamento e tantas coisas. E quando eu fui caminhando, caminhando, logo foi muito paralelo. Quando eu entrei na igreja, ali que eu fui realmente me aprofundar no evangelho de Jesus e conhecer mais a Jesus, eu também fui numa psiquiatra e num terapeuta, né? Eu precisava de um psicólogo, eu sentia que eu precisava. Então, ao mesmo tempo, e eu lembro que o que me chamou a atenção na religião, na igreja, foi cura e libertação. Eu não fazia ideia do que era isso. Mas eu só pensava, cura eu preciso, libertação também. Eu não sabia do que, não sabia nada de mundo espiritual, de coisas, nada, nada, nada. Mas eu senti no meu coração que eu precisava daquilo, que eu precisava de uma cura. E meu marido investia em tudo. Quer ir no psiquiatra, vai. Quer ir na psicóloga, vai. Quer ir para a igreja, vai. Quer ir fazer curso, vai. Ali no intuito de falar, meu Deus, eu preciso ser entendimento que ela melhore, né? E ali eu fui descobrindo a espiritualidade, mas eu fui descobrindo também o tratamento. Porém, logo eu abandonei o tratamento terapêutico, eu tive um diagnóstico de borderline, desculpa, bipolaridade na época, no livro tá até errado. Eu falo que na segunda edição eu vou arrumar. Então, num psiquiatra e numa psicóloga, né? Caminhando por muito tempo dentro da igreja, eu buscava ressignificar. Fui entendendo, eu preciso perdoar. O perdão, eu acho que para mim o perdão é a maior ressignificar que a pessoa pode trazer. É a maior cura, né? Isso não estou falando só a nível da religião, mas a nível hoje de comprovação científica, né? Se você digitar no Google ali, aparece artigos por Stanford, escolas ali americanas, universidades, né, americanas, que vão trazer relatos científicos do perdão e da oração. Do perdão e da oração, exatamente. Eu falo que a ciência está tendo que se render, né? Quanto mais eu estudo neurociência, eu gosto muito de ler. Hoje até vi a nossa convidada, ela estava com o livro da Brené, eu amo Brené, Viktor Frankl, né? Tudo que fala ali sobre o ressignificar, sobre... Então, eu fui nesse caminho, fui ler muito, conheci livros administrando as emoções, parecia que eu, como imã mesmo, eu fui atraída a buscar em livros, a buscar em livros e nos caminhos que me era apresentado, algo que me tirasse daquela condição. Eu digo que acho que foi um ímpeto dentro de mim, assim, algo, eu não quero ser assim. E isso foi gerado dentro de você. Porque é tão interessante. Pode-se dizer, verdade. Antes de começar aqui o nosso episódio, nós estávamos conversando que ela poderia ser aquela mulher que teria paralisado nessa dor. Porque tem dores que mulheres paralisam. E é lícito, mas é uma necessidade de avanço. E a Gi é uma inspiração para mim e para muitas mulheres também. Amiga. Sim, você é uma inspiração, porque com o diagnóstico de bipolaridade ou de borderline ou destas circunstâncias, na gravidade que é principalmente no humor e no temperamento que acaba se fundindo os dois, porque você não consegue separar o humor com o teu temperamento, é tudo ali junto, você pôde ressignificar isso. E isso nos dias de hoje, a gente ouve, principalmente se alguém se expor em toda essa história de vida verdadeira, então desde a infância até hoje da vida adulta, é algo inspirador e, de fato, para aquelas que podem estar vivendo uma situação de abuso, uma situação de um diagnóstico que não seja algo tão bom, nem um diagnóstico é bom, mas tem alguns que são um pouquinho mais desafiadores, há jeito para você, há jeito. Como assim para nossa linda convidada do dia de hoje, que está aqui com uma história inspiradora, maravilhosa. Desculpa, te cortei, amiga. Imagina. Eu sempre falo que eu errei para você acertar, né? Porque eu falo, meu Deus, quem me dera eu tivesse o conhecimento. Quanto mais eu vou conhecendo hoje, quanto mais eu vou descobrindo, tendo essa descoberta da ciência, da minha crença mesmo, que me ajuda muito, de Jesus na minha vida, mais eu falo que eu gostaria de ter descoberto isso antes, né? Foi um caminho de muitas dores, mas eu falo, eu cheguei até aqui, tenho conquistado todos os dias esse lugar para realmente hoje inspirar outras mulheres. Eu digo inspirar até no sentido de mostrar que a minha vida e a sua vida é a mesma. Eu falo que mudam-se classes sociais, mudam-se cenários, mudam-se idade, mas emoções não mudam. Eu escrevo isso ali, tristeza é tristeza, dor é dor, luto é luto, alegria é alegria, abandono é abandono, rejeição é rejeição. Essas
emoções, essas dores, elas não mudam, independente da nossa história e da nossa classe social. E independente da nossa fase, e independente do nosso Isso. ambiente. Elas vão nos acompanhar se não buscar ferramentas, de fato, profundas para mudar esses quadros. E algo que eu acredito muito, Mirtz, é que eu preciso ser a primeira a abraçar a minha história, né? Eu não quis escrever o livro para magoar ninguém, para afrontar ninguém, para expor ninguém, mas é a minha história, contada por mim, é a minha versão. Quando eu estava no primeiro ano da faculdade, eu lembro que a professora de psicologia pediu que o grupo saísse, até escrevi isso no livro também e me marcou muito, em um grupo e fizesse um trajeto por dentro do campus e ali a gente anotasse o que vimos nesse trajeto. Quando voltamos para a sala, todos relataram aquilo que tinha visto e nenhum relatou a mesma coisa, sendo que nós percorremos o mesmo caminho. Então, eu percorri o mesmo caminho que as minhas irmãs, que os meus pais e muitas pessoas que estão no livro, mas a visão que eu tive de mim e do caminho que eu percorri, ela é só minha. O olhar é só teu, O olhar teu, é singular. E eu falo que eu precisei abraçar a minha história, eu precisei me perdoar, eu precisei aceitar, eu precisei abraçar. Escrever esse livro foi uma forma também de cura para mim, de eu escrever a minha história, de eu assumir o que fui para hoje viver quem eu sou. Eu acredito muito nisso, porque às vezes a gente quer esconder tanto, quer mostrar tanta perfeição, nós temos tantas vergonha do que passamos, e aí a gente acredita que aquilo é quem a gente é. E o que você passou, o que você viveu, não define quem você é. Define algo que você fez num momento de vulnerabilidade. Quando eu estava ali... Ou até que você, como uma criança de 6 anos, vai entender, ela não tem nem condições para entender o que está acontecendo. Então, aquele abuso, ele gera aquela rejeição, mas a criança não tem condições ainda de entender o que é aquilo. Exato. Então, é muito difícil depois você organizar isso dentro da tua mente, quem passou um abuso de Só que criança. Ali, os desejos já foram, né, mexidos Sim, precocemente. precoce, Né, exato. as fantasias, quantas coisas são mexidas precocemente. E aí, quando você está com 12 anos, 13 anos, você começa a entrar naquela puberdade, entrar naquela fase ali da pré-adolescência, aí você tem que lidar com desejos que você sente, que você ainda não conhece, sabe? E aí, quando não você tem está uma com referência 15, no teu cérebro ainda, não tem. Não tem. E quando você tem 15, já vem a culpa, já vem a promiscuidade, já vem tantas coisas ali que já foram plantadas, né? Então, eu vejo para você ressignificar tudo isso, trazer tudo isso, passar. E até quando eu estava na fase do livro ali dos meus 17 anos, eu parei e chorei muito. Que eu falei, que pessoa feia, como eu era feia, que menina promíscua e tantas coisas. E eu entendi que aquilo não era ali. Eu recebi uma cura por mim mesma, sabe? Eu me perdoando. Não, essa menina não existe mais. Eu precisei entender a minha própria negligência. Eu precisei voltar lá e me perdoar. E falar, não, ela não existe mais. Essa menina não define a mulher que você é hoje. E quantas de nós, né, estamos ainda com 30, 40... Hoje eu tenho 46 anos, vou fazer 47 em breve. E eu vejo que nós estamos ainda presa no que fizemos. E não conseguimos agir como quem somos. Dá para entender? Perfeitamente, Gi. Você falando, eu fiquei pensando aqui, numa situação, porque é uma situação gravíssima, até fosse épocas de hoje isso viesse à tona, haveria até uma intervenção de pessoas, falando até policial mesmo, né? Uma intervenção mais incisiva a respeito desse fato. Mas muitas vezes as mulheres se paralisam por desistências de situações que não tão traumáticas. Então, quando você vem com essa história, contando todos esses fatos profundos e doloridos, a gente pode pegar como espelho e olhar quantas coisas nós damos significado que não tem significado nenhum. Que já passou. Que já passou e a gente está dando valor. Então, ressignificar coisas grandes e coisas pequenas, se olhar como um espelho, pegar um espelho e olhar e falar qual a dor que está me paralisando. Ter essa coragem, como você teve essa coragem, de ressignificar no livro, porque o livro, a escrita do livro, eu entendo que é reviver a história. Sim, e é mesmo. Eu e quantas precisei vezes... de um acompanhamento ali, de um cuidado, porque realmente a minha terapeuta falava, você vai mexer em caixas, é como um prédio, a nossa emoção, ela fala, né, que vai definindo como um prédio. Então tem andar que já está com a luz apagada,
já tá entulhado, Resolvido, já já está tá lá, resolvido, já tá está tudo trancado. certo. E aí você vai ter que voltar e descer nesse andar. Você está disposta a abrir essa porta? Você está disposta a entrar nessa sala de novo? Na sala do abuso, na sala da rejeição, na sala da dor? Então, por muitas vezes eu parei, chorei, eu falo que foi como parir um filho. Eu acredito, esse livro provavelmente tenha sido exatamente isso. Com dores e choros e desafios. Mas eu falo que vale a pena, graças a Deus, assim, as mulheres que já têm lido o livro, eu recebo muito feedback, né? E elas têm falado como mexeu com elas, como foi, já recebi testemunho de que elas foram curadas com a mãe, através do livro, curada como esposa, sabe? Então, esse é o propósito. Hoje eu até escrevi que os pilares que me movem, né? É Deus, a minha família e realmente poder ver mulheres transformadas. Eu, às vezes, até falo, Deus, a minha família é o suficiente. Se eu ficar ali cuidando do meu marido, dos meus filhos, de mim mesma, com tudo isso, é o bastante. Sim, com Mas eu tenho certeza. cuidado de mulheres já ao longo dos últimos 10 anos. Então, quando eu me encontro com uma mulher e ela começa a contar a história dela, se encontra com a minha história, né? Porque as histórias se encontram. E ali eu vejo uma oportunidade de poder mostrar um caminho para ela de ressignificar, isso move o meu coração. Eu falo que todo dia as mentorias, aconselhar mulheres, estar em contato com outras mulheres, me faz caminhar mais uma milha. É o que acho que me desafia a viver esse trabalho do como cheguei até aqui, esse projeto, né? Gi, como que é hoje você ter o projeto, a experiência da mesa? Você, por um tempo, foi pastora e hoje você está nesse cuidado do lar e com outros projetos e escrita de livros. E hoje, com esse cuidado com as mulheres, o que você diria para essas mulheres que, de repente, estão sem um lugar ou estão se sentindo desamparadas? O que você diria para essas mulheres? Que eu acredito que existe uma história de ressignificar para vocês. Eu acredito que é possível, não importa a dor que você passou, não importa o que te fizeram. A partir do momento que você tiver um desejo no seu coração de falar, eu quero ser transformada, eu quero sair desse lugar. Existem tantos caminhos hoje. E eu vejo que existe o caminho daquilo que você crê, Deus é um caminho, um caminho que eu digo algo para você realmente falar, acreditar em algo maior do que aquilo que te foi feito, sabe? E dentro disso eu acredito que existem recursos, né? Hoje eu vejo a terapia, eu falo que nós temos hoje como pastora, como mentora, eu falo que nós temos hoje uma igreja doente emocionalmente, né? Nós não cuidamos das nossas emoções, nós negligenciamos a nossa história, o nosso passado de tantas dores e nós queremos fazer as coisas acontecer. Mas elas precisam acontecer primeiro dentro de nós. Então, acho que o conselho que eu dou é tenha coragem de olhar para dentro de si e arrumar aquilo que está bagunçado. Uau, o auge. Isso é um conselho muito bacana. É olhar para dentro e buscar a cura de dentro de você. Gi, esse livro é um marco. É um marco de uma mulher corajosa, é uma mulher que decidiu sair e contar a sua história. Como que foi o insight de escrever esse livro? Como que foi esse período? Eu creio que eu nasci escritora. Eu lembro de mim com 7, 8 anos de idade, escrevendo diários, sempre amei diários. Eu sempre tive no meu coração que eu ia escrever um livro. Quando eu estava ali, que eu entrei na igreja, eu escutei, falei, nossa, eu vi o meu testemunho, tem uma música que acompanha o meu coração, que é o meu testemunho. E quando eu ouvi aquela música, eu falei, eu vou escrever o meu testemunho. Mal sabia eu que ele ainda nem estava começando. E o meu testemunho de vida mesmo, como eu saí de tudo isso, como eu encontrei um caminho até Jesus, ou ele encontrou um caminho até mim, né? Eu tenho uma música, depois vocês quiserem colocar, que conta essa história. E com isso, essa música me relatou, eu falei, eu vou escrever um livro. E esse livro ficou guardado, aí eu tive um nome, e veio o nome, a minha irmã fez um comentário de um nome, e eu falei, nossa, quando eu escrever um livro, ele vai falar como cheguei até aqui. E esse nome ficou 10 anos guardado no meu coração. 10 anos eu vivenciando as minhas experiências, né, buscando o meu tratamento em Deus, buscando o meu tratamento na terapia, e quando chegou o tempo, ali depois, pós a pandemia, eu falei, eu tô pronta para escrever o livro. Eu queria que eu estava pronta, chegou as pessoas certas, e eu comecei a escrever com o apoio do meu marido, da minha família. Como eu disse, eu quase morri no meio desse livro. Realmente foi lidar com muitas caixas, não foi fácil para minha família, nem para mim, mas eu falo que eu sobrevivi a essa gestação
E o propósito no meu coração sempre foi de compartilhar uma história que pudesse trazer, encontrar com a sua história e trazer sentido à sua história, né? E eu vejo que hoje uma história, ela encontrando com a sua história, e é isso que eu desejo, que a minha história encontre com a sua história, ela vai trazer força para você. Ela vai trazer o sentido de você ressignificar a sua história, porque eu acredito que se eu conseguir, você pode conseguir. Então, eu acho que esse insight veio desde a minha infância, mas ele foi sendo gerado, o nome ficou guardado, e eu sempre soube que eu queria contar a minha história de vida. Eu queria deixar esse legado para os meus filhos, para os meus netos. E quando esse filho nasceu, como foi divulgar esse filho nascido? Porque um livro é um filho, como É. você disse, você pariu ele, ele é um filho. E a divulgação, como que aconteceu Nossa, tudo foi isso? incrível, eu fui surpreendida, porque eu tinha a ideia de que algum lugar, me abrigasse, me desse a oportunidade, né, de lançar o livro numa igreja, como eu tinha, né, tenho contato com muitas amigas, muitas pastoras, e as portas fecharam. E eu falei: "Senhor, aonde eu lanço esse livro?". E aí eu senti, primeiro, de lançar ele na minha mesa, tive a vontade de lançar, então convidei algumas mulheres na época que estavam ali acompanhando, mais próximas a mim, e eu fiz um jantar de lançamento primeiro, presenteando elas com uma joia, com uma caneca e presenteando cada uma com um livro, e fiz um jantar. E eu falei: "Senhora, e agora ao público, né? Como realmente se apresenta o recém-nascido ali para os íntimos primeiro, e depois você começa a apresentar, sair com o bebê para fora". E aí me surgiu um dia eu estar tomando café com umas amigas, com a minha filha e com uma amiga minha, dentro da Livrarias Curitiba, e eu falei: "Eu vou lançar o meu livro aqui". E eu levantei do café, eu fui atrás do gerente e falei: "Como que eu faço para lançar um livro? Eu sou autora independente". E ele me deu todos os caminhos, as fichas que eu precisava preencher, a data para eu escolher, e aconteceu que eu fiz um lançamento lindo, maravilhoso, marcante na minha vida, dentro da Livrarias Curitiba. E nesse dia também eu tenho um quadro, porque a cor do livro, como cheguei até aqui, ele é muito mais que um livro para mim, ele é um projeto, né? Atrás tem o diamante, que para mim fala sobre a palavra de 1 Pedro, você pode ver que tudo meu tem um diamante ali atrás, que fala a palavra de 1 Pedro 2,5, né, que nós também fomos chamados para ser pedra na obra de Cristo. E esse diamante, ele veio de uma visão que eu tive no meu coração mesmo, olhando eu como uma água suja, da onde eu vim, que se juntava com uma água limpa, que para mim é Jesus. E quando eu me encontro com essa água, é um diamante que ele faz, uma pedra preciosa. E nesse dia uma amiga minha pintou esse quadro para mim, e ela me entregou no dia do lançamento do livro, esse quadro que marcou a data do lançamento, que marcou esse tempo desse projeto. Isso foi em 2022. E aí eu engravidei, parei, e eu estou voltando com meus projetos agora em fevereiro de 2024. Olha que interessante, né? Gi, o que que você falaria para alguém que pensa em lançar um livro? O que que você falaria, assim, de algo que você faria diferente, algo que poderia trazer uma inspiração para essa mulher? O que que você falaria para ela? Confesso para você que eu não faria diferente, Mirtz, assim, amiga, eu amei escrever como autora independente meu primeiro livro, me deu uma Sim. liberdade incrível, né? Se você tem, claro, né, uma Thomas Nelson te chamando, você vai, você corre. Mas se você não tem, eu acredito que vale muito a pena escrever como autora independente. Foi um caminho incrível para mim. A minha filha, a Luísa, é a design gráfica, né? Ela é design gráfica, ela fez a minha capa. Daí eu tive o Luiz, que fez a diagramação. Tive a Rebeca, que foi a ghostwriter, que me ajudou ali na escrita, nesse processo de acompanhar mesmo. E foi um processo onde eu fui conhecendo todos esses profissionais, então me enriqueceu muito eu saber os caminhos das pedras, sabe? A gráfica, eu acho que eu faria tudo, me atendeu muito bem, todas as pessoas que trabalharam comigo nesse projeto do livro me atenderam assim com uma excelência, suprindo as minhas expectativas. Então hoje, claro, eu tenho o sonho, o desejo do livro para uma editora, mas não foi a minha premissa, não foi assim algo, sabe, o meu primeiro ponto. O meu primeiro ponto era escrever, dar luz a esse livro e poder fazer com que isso chegasse à mão de outras mulheres e fizesse sentido a outras pessoas. Então, se você tem algo que você quer escrever como propósito, eu acredito sem coragem, faça. Eu apoio super as mulheres. Eu falo que toda mulher tem um livro dentro de si. Dê a luz a esse filho. É verdade, toda mulher tem uma luz, tem uma luz também dentro dela, mas toda mulher tem um livro dentro de si. Nós estamos aqui conversando com a Gisele Miranda e nós estamos conversando sobre
uma história inspiradora sobre como foi escrever um livro e também nós vamos conversar um pouquinho, daqui a pouco, no segundo episódio, sobre como ela chegou até os diagnósticos, falar um pouquinho mais, nos aprofundar desse assunto. Ela já entrou, mas nós vamos nos aprofundar. Então, daqui a pouquinho, no segundo episódio. Até mais.